Primeiramente, uma boa tarde a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos aí a mais um webinar da Shield International Tax. É um grande prazer para nós virmos novamente, falar sobre esse tema, que é o tema do momento, A MP 1171 tem trazido aí bastante discussão entre investidores, gestores. Enfim, essa é a discussão do momento. Um grande prazer para nós estarmos aqui de novo. Muita gente nova aqui hoje, então eu fiz questão de vir aqui, fazer uma pequena introdução ao webinar, até para apresentar um pouquinho também da nossa história, um pouquinho quem nós somos, antes de passar a bola para a Patrícia e para o Eric. Estou aqui hoje com a Patrícia e com o Eric. Eric, Patrícia, oi. Boa tarde para vocês, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde para todos. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá. Rapidamente, eu não vou tomar muito tempo aqui da apresentação, mas, de novo, tem muita gente nova aqui, então acho bacana a gente dar uma contextualizada um pouco na história da própria Shield. Bom, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Renan, eu sou um dos sócios fundadores do Grupo Ativory, que nasceu lá em 2012. A Shield é uma empresa do Grupo Ativory. E interessante, o foco aqui não é hoje investimentos, a gente não vai falar sobre isso, mas muito interessante que no início da Ativory, a gente, quando apresentava uma tese de investimentos, a primeira pergunta sempre feita pelos investidores era: mas, Renan, quanto é que eu vou pagar de imposto? Como que eu vou me estruturar lá fora para fazer isso? Então, logo no início da Ativory, a gente percebeu rapidamente que essa era uma coisa que não podia nascer sem a outra. Era absolutamente um imperativo do nosso negócio termos essa parte de planejamento patrimonial, tributário e sucessório dentro de casa. Tanto que em 2015 a gente criou uma unidade de negócio apartada, dado que até lá a gente prestava esse serviço somente para os nossos investidores que estavam investindo no que a gente faz. Então, criamos nessa época a unidade. E é interessante, depois da pergunta que é como é que eu faço para investir, vinha como é que eu declaro isso no meu imposto de renda? Olha, eu estou comprando um imóvel em Miami, um imóvel em Portugal, como é que eu adequo aqui minha estrutura? Eu quero acrescentar uma pessoa na minha estrutura. Nessa época, pessoal, há 10 anos atrás, ainda a gente recebia perguntas do tipo: é legal ter uma estrutura offshore? Ou seja, isso tudo, naquela época, motivou a gente a dar cada vez mais drive para esse negócio. Ele acabou virando um negócio extremamente relevante para a gente. Em 2018, a gente decidiu atender não só clientes da Ativory, até porque os próprios clientes também investiam em ações, em outras coisas, E a gente criou aqui dentro até uma separação, na época chamava Ativory International Tax, com um Chinese Wall mesmo, tá? Até que em 2022 tinha uma ponta do negócio ainda que a gente não fazia dentro de casa, que era a parte da declaração de impostos nos Estados Unidos, os tax returns. Então, em 2022, a gente deu esse passo de internacionalizar a Shield, de lá para fora. Temos uma estrutura lá fora hoje para fazer dentro de casa não só a parte de planejamento patrimonial, tributário e sucessório, olhar para offshore Brasil, mas também olhando para a declaração de impostos nos Estados Unidos. E daí a gente decidiu congregar todas essas unidades, e que mais para frente, o Eric e a Patrícia também vão falar sobre isso um pouco mais no final da apresentação. A gente congregar essas unidades na marca, Shield International Tax, que tem crescido bastante, ainda mais nos dias de hoje. Você pode passar, Eric, por gentileza? E é isso, de lá para cá, mais de 500 estruturações de planejamentos feitos aí para famílias, pessoas físicas, até para a nossa própria gestora. A gente conta com um time de planejamento na hora que a gente vai planejar estratégias bem sofisticadas de planejamento tributário para fundos, aqui dentro também. Mais 140 clientes que a gente atende de forma recorrente, 300 tax returns anuais, agora que a gente internalizou isso, 11 países de residência dos clientes e 100 balanços de offshore anuais. Esse número aqui, esse último número aqui, 100, eu acredito que no ano que vem, quando a gente vai fazer um outro webinar, esse número vai estar muito maior. Agora é uma exigência, que exista a contabilidade offshore. A gente sempre recomendou, desde o início da Shield, que isso fosse feito, então esse número vai crescer bastante.
E eu acredito aqui, pessoal, falando sinceramente, que a gente tem um diferencial, que eu diria que é talvez o maior diferencial da Shield como business, é essa triangulação de informações, né? Ou seja, desde o recebimento de um investimento lá nos Estados Unidos, na sua empresa americana, né? Seja um dividendo, seja a venda de um imóvel que gerou ganho de capital, ou seja, desde o recebimento desse recurso na empresa americana, né? Isso depois esse recurso flui para uma empresa offshore, depois essa informação flui para o Imposto de Renda Brasil, essa triangulação de informação entre Estados Unidos, offshore, Brasil, eu incluiria também aí Portugal, né, que é uma coisa que a gente já tem bastante domínio também, eu diria que poucas casas têm, né? A gente tem ótimos contadores e advogados que olham para Estados Unidos, excelentes contadores e advogados que olham para o Brasil, mas quando a gente fala no fluxo daqui para lá, né, desde o momento que eu estou planejando aqui internacionalizar meu patrimônio para investir lá fora, ou vice-versa, né? Eu estou desinvestindo e quero retornar o patrimônio de lá para cá, essa triangulação eu acho que talvez o nosso grande diferencial, tá? Pode passar, Eric, por favor? A gente cria muito conteúdo, pessoal, então fiquem à vontade aí para entrar no nosso blog. A gente tem, de fato, bastante artigo, bastante coisa que a gente publica, produz, conteúdos proprietários, autorais. Pode passar, Eric? Eu queria dar uns avisos antes, que é o seguinte, a gente tem um grupo, a gente criou um grupo, né, o Radar MP, o 171 é um grupo passivo, você não tem que se comunicar com ninguém, ele serve absolutamente para prover informações, não vou dizer em tempo real, né, mas rapidamente, conforme elas vão saindo, as informações mais relevantes, conforme a gente vai apurando essas informações, fiquem à vontade para acessar por aqui. Durante esse webinar, fiquem super à vontade também para perguntar, para mandar suas perguntas, podem perguntar o que quiserem, o quanto quiserem. Da última vez, né, isso aconteceu, foram muitas perguntas, a gente separou um tempo depois para responder individualmente cada um, e a gente vai fazer isso de novo nesse webinar, tá? De vez em quando vocês vão acessar, vão ver o QR Code, como nessa tela aqui, e esse QR Code serve para vocês poderem falar a qualquer momento com um assessor que está conectado aqui junto com a gente na webinar, tá? Qualquer dúvida que tenha, queira agendar uma reunião, conversar um pouco mais profundamente, também fica à vontade, tá? Sem mais delongas, eu queria passar agora para a parte principal, mas não antes de apresentar um pouco melhor aqui o nosso time. Aqui não estão conosco, né, o Mark e a Adriele, mas são figuras absolutamente, né, fundamentais para a estrutura da Shield. O Mark, ele é americano, ele é hoje o nosso sócio que cuida da parte Tax Returns US, né, e a Adriele, ela é nossa gestora responsável por coordenar toda a cadeia, a partir do momento que a gente entrega um projeto ao cliente e esse cliente passa a ter obrigações fora, né, ela que coordena toda essa cadeia, tá? E queria aí dar as boas-vindas ao primeiro webinar do Eric e da Patrícia. Sejam muito bem-vindos. Recentemente, como eu disse, né, esse processo de internacionalização, ele deixou de ser tabu, né, ele deixou de ser uma coisa mística, entrou de fato na grande mídia. Hoje, se todo mundo fala em internacionalização, todo mundo fala da importância de diversificar patrimônio no exterior. Com isso surgem essas dúvidas e todas essas questões que cercam, né? Desde como que eu vou fazer um planejamento tributário, como que eu vou me estruturar lá fora, até como que eu vou declarar isso no meu imposto de renda, como que eu vou usufruir desses recursos que eu gero lá fora. Então, se fez necessário que a gente reforçar nosso time. Então, recentemente a gente trouxe o Eric, agora a gente trouxe a Patrícia. Patrícia, é uma grande honra, na verdade, ter você aqui conosco. Vocês vão ver, a Patrícia tem mais de 30 anos aí de experiência. Alguns anos atrás seria difícil, impensável quase a gente trazer uma pessoa como você aqui para a nossa casa, e agora com grande prazer e uma honra mesmo ter você aqui com a gente nesse momento de crescimento, né? Como eu disse, isso vai continuar, esse fluxo, né, de pessoas querendo internacionalizar vai continuar, então é necessário que a gente também expanda, cresça nosso time. Então, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, Patrícia e Eric, tá? Vou passar a palavra para vocês. Relembrando, perguntas podem mandar à vontade, vai ter QR Code para falar com o assessor. Espero que aproveitem
esse webinar não vai ser o último, a gente terá outros como esse. E um último aviso, recomendo também fortemente que quem não assistiu o primeiro webinar que teve recentemente, assista. É uma maneira de enxergar toda essa discussão da MP do ponto de vista do copo cheio, né? Não só desse copo meio vazio, da coisa ruim como um todo. Tem coisa ali para se apreciar, de certa forma. Então, recomendo fortemente que assistam primeiro após assistirem esse aqui também. Tá, vou passar a palavra aqui para a Patrícia e para o Eric e espero que aproveitem. Um grande abraço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras do Renan. Eu tenho um super prazer de estar aqui com vocês e tenho certeza que com essa equipe maravilhosa vamos ter bons resultados. Legal. Boa tarde, pessoal. Também gostaria aqui de me apresentar. Me chamo Eric Abramovich, sou advogado, tenho uma experiência aqui na tributação e sucessão de ativos internacionais. E o nosso intuito aqui hoje foi pegar a nova atualização do Perguntas e Respostas da MP 171 e trazer para vocês alguns pontos que a gente considera importante para o debate. Aqui nós vamos, antes de começar a entrar de fato na discussão jurídica, que a gente faz um disclaimer de que a discussão que a gente traz aqui não se trata de nenhuma forma de assessoria. Aqui o nosso intuito é contribuir com o debate, trazer nossa visão, nosso posicionamento como Shield. Então, vamos começar agora a entrar num timeline, no storytelling das melhores pontos que a gente conseguiu analisar desse perguntas e respostas. Começando, a gente faz aqui um resumo de como a MP foi editada até o dia de hoje, certo? Até o dia 30/5. Se o mundo parasse hoje, como a MP estaria? A gente trouxe quando ela foi editada, no dia 30/4, certo? Há um mês atrás ela foi editada, um domingo à noite, pré-feriado do trabalho. Por iniciativa do governo federal, eles publicaram essa medida provisória, prevendo novas hipóteses de incidência tributária para a pessoa física residente no Brasil, para as entidades no exterior, que a gente costumeiramente chama das entidades offshore, e para os trusts, em relação às aplicações financeiras. No curso do projeto, foram propostas 106 emendas parlamentares. Nós consideramos isso como um número elevado de emendas parlamentares para uma medida provisória. A gente vê, a partir desse número de emendas, pela quantidade, a importância que esse tema trata em questão de tributação especificamente. E inúmeras dessas emendas analisamos como emendas que podem dificultar o trâmite legislativo da medida provisória. Tem um trâmite de 60 dias inicial que pode ser prorrogado por mais 60 dias. Ao ser proposta, ser editada essa medida provisória, é instituída na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal uma comissão mista. Essa comissão mista ela é composta de senadores e deputados, eles se juntam em uma comissão para poder analisar especificamente esse tema proposto. No último, aqui a gente trouxe o status atual, a última movimentação que nós tivemos dessa comissão mista. A primeira reunião estava marcada para hoje, porém foi cancelada no dia 26, ainda sem nenhuma remarcação. Foi a última movimentação que nós temos acesso. E aqui a gente vai entrar agora nas perguntas especificamente, certo? A gente vai entrar no conteúdo jurídico, conteúdo legal aqui, junto com nossas visões que a gente pôde abordar. O primeiro tema aqui é sobre a variação cambial do principal, aplicada em entidades controladas no exterior, também será tributada automaticamente no Brasil, e o que acontece se eu tiver ganho em um ano e perda em outro? Aqui a gente percebe que nessa pergunta 14, são duas perguntas embutidas em uma. Obrigada, Érica, por formalizar a pergunta. Então, respondendo à primeira questão, não vai haver a tributação na variação cambial das offshores automaticamente. Essa variação cambial, ela será, sim, calculada no momento que tiver uma redução de capital, onde isso também deverá ser demonstrado na declaração de bens da pessoa física. Aí, sim, vai ser calculada a variação cambial nessa redução, conforme já as regras, que inclusive nessas perguntas e respostas já falam como é que vai ser calculada essa variação cambial. Então, nas offshores não é calculada automaticamente, sempre na redução, liquidação dessas offshores. Uma outra dúvida que tem surgido é com relação a um ano eu tive um ganho, outro tive perda, ou vice-versa, como é que fica? Eu posso compensar
essas perdas no ganho do ano seguinte, e aí sucessivamente? Sim, poderá. Porém, nessa medida provisória não nos deixou claro o tempo em que poderá ser efetuada essa compensação. Se a gente for levar em conta a regra que existe hoje para a pessoa física que tem uma renda variável, um ano negativo, outro ano positivo, essa compensação por tempo indeterminado. Porém, nessa nova medida provisória, não faz menção a isso. Então, nós temos que aguardar mais um pouquinho uma lei ser formada para melhor esclarecer esse ponto. Se formos levar em consideração o que já acontece, ok, é por tempo determinado, mas não temos como afirmar se isso realmente vai acontecer ou não. Exato. Aqui a questão aqui é de fato, sobre a mecânica em si. Por quanto tempo se pode carregar os lucros e os prejuízos da sua estrutura offshore a partir da validade, da vigência, no caso dessa medida provisória. Então, aqui provavelmente virá no instrução normativa posterior, esclarecendo esse tema, são temas operacionais. Partimos agora para a próxima pergunta, a pergunta 17, que também sobre variação cambial, que como será tributada a variação cambial das aplicações financeiras, correto? Isso. Então, o pergunta e resposta aqui, ele traz esclarecimento sobre o tema para a pessoa física, quando a gente entra especificamente nessa pergunta 17, ele traz a apuração por si só. Ele traz o câmbio que deve ser utilizado, o momento de incidência do imposto, como você deverá recolher essa tributação sobre a variação cambial, mas não deixa claro se a tributação para a variação cambial da pessoa física específica dessa pergunta se estende à pessoa jurídica. Então, quando a gente olha lá, ele trata de uma forma um pouco genérica e não especifica se é aplicável também para a pessoa jurídica. Isso também é uma das questões bem polêmicas, esperando-se que tenha, então, um esclarecimento da pessoa física e da jurídica, eles funcionarem da mesma maneira, mas não está ainda esclarecido sobre isso. É outro ponto que também deixou aqui a gente a discutir, né, se vão usar o mesmo mecanismo que só vai ser tributada a variação cambial na liquidação dos desgastes para pessoas físicas. Agora, na pessoa jurídica, a gente não tem como ainda afirmar se isso vai ser aplicável ou não. Exato. Partindo agora para a pergunta 18, também sobre variação cambial, a gente percebe que esse pergunta e resposta ele foi bem, a gente trouxe aqui os temas de variação cambial, porque normalmente são temas que geram muitas dúvidas. Esse aqui em específico é para a variação cambial de depósitos de moedas estrangeiras não remuneradas, que é o que a gente conhece como conta corrente não remunerada, certo? Sobre a mecânica atual, legislação atual, é isenta a variação cambial para as contas correntes no exterior, e o Perguntas e Respostas afirma especificamente, ele reitera que é mantida essa isenção, ou seja, na mecânica atual, a gente declara essa variação cambial isenta na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis e está mantido dessa forma. A MP não vai revogar. Como já acontecia, isso daí era um fato que já existia, né? As contas correntes no exterior ser lançado como rendimentos isentos e não tributáveis, e pela medida provisória não ficou muito claro, mas pelas perguntas e respostas, eu acredito que teve muita gente aí que se encaixou nessa resposta, esclarecendo que conta corrente você não vai ter a tributação da variação cambial, o que já vem ocorrendo aí ao longo dos anos, e não vai mudar essa regra convinda à medida provisória, vai continuar como rendimento isento a ser reportado na declaração de ajuste anual. Exato. Acho que um ponto aqui a destacar também é que quando a MP ela quis revogar alguma coisa, ela revogou expressamente. Foi o caso, por exemplo, para os bens adquiridos na condição de não residente e custodiados no exterior, para o ganho de capital. Ela revogou expressamente essa isenção que existia para o ganho de capital. Aqui, como ela não tinha revogado expressamente, o Perguntas e Respostas veio reiterar que falou, está mantida essa isenção para as contas correntes que os clientes pessoa física tiverem no exterior. Diferente do que foi revogado, é que teria a isenção se para bens adquiridos antes de residência fiscal, qualquer rendimento que tivesse com relação ao rendimento. Por exemplo, eu tenho ações que adquiridas no exterior, num período de não residência, vendi essas ações, apurava o ganho de capital, mas como rendimento isento. Exato. Agora, não mais. Não existe mais a regra se foi adquirido antes da residência ou depois,
Então, o contribuinte tem que se atentar a isso também. Vamos passar agora para a próxima pergunta. Aqui a gente tem uma das questões principais sobre, não só sobre a MP em específico, sobre as discussões jurídicas que estão permeando toda a MP, os webinars, os cafés jurídicos que a gente chama, toda a discussão Big Four, todo mundo quer saber exatamente essa pergunta, que é como deve ser calculado o lucro líquido das entidades controladas offshore, a ser incluído na declaração de ajuste anual cada ano, e qual o padrão contábil a ser adotado. Acho que... Primeiro, não é novidade nenhuma que, mais uma vez, a necessidade das offshores possuírem uma contabilidade, e essa contabilidade tem que seguir os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, que seguem as normas do IFRS, que seria o padrão contábil internacional. Lembrando que, para aqueles que possuem uma contabilidade já ali existente, seguindo esses padrões, ótimo, continue nessa linha. Para aqueles que não possuem uma contabilidade com profissionais habilitados, que conheçam como funciona uma estrutura internacional, vai ter que ter alguém para cuidar disso habilitado. Por quê? Porque se não tiver alguém habilitado que siga essas regras, no momento que for se calcular o lucro dessa empresa, pode incorrer até mesmo num excesso de imposto por não ter calculado corretamente. Na essência de como vai ser calculado a cada item para se gerar esse patrimônio, esse lucro ser gerado da empresa, não está automaticamente claro nessa medida provisória. O que eu quero dizer assim, claro, se na apuração do lucro vai ser considerado ali a movimentação de somente o que foi realizado, ou vai ser computado, além do realizado, o não realizado, como levar os seus investimentos a custos de mercado. Isso não está expressamente claro ainda. Levamos a crer que essa situação deveria ser compatível com aquilo que já está acontecendo com a pessoa física, né? Você vai ser tributado no momento em que você realizar esse rendimento. Mas para a pessoa jurídica, ali na offshore, como não está claro, nós ainda acho que tem muito a ser discutido, existe muita dúvida com relação a esse assunto de como que vai ser calculado esse lucro da empresa. Então, o mais importante que eu acho de tudo isso é ter em mente que, com certeza, esse ponto vai ser aprovado na medida provisória, é que as pessoas físicas tenham ciência de ter alguém do lado, um contador habilitado, para completar esse trabalho, para não ter, então, essa tributação em excesso. Acho que vai ficar muito claro depois, né, quando tiver aí a instrução normativa, enfim, de como deverá ser calculado, qual vai ser a base de cálculo do lucro a ser apurado pela empresa. Aqui também nós temos emendas parlamentares específicas tratando sobre esse tema para poder destacar em uma possível subconta contábil ou em uma contabilidade apartada a questão dos ganhos não realizados. Seria prematuro de nossa parte fazer alguma definição afirmando ou não afirmando que incidirá ou não incidirá a tributação. O certo, o panorama que nós temos é que esse tema está sendo discutido. Nós participamos aí de alguns cafés, alguns webinars que o redator da MP, que está lá no Ministério da Fazenda, ele que fez a MP, que escreveu, e todos os advogados, contadores, instituições financeiras estão levando essa preocupação para ele. Então, certamente está sendo um tema muito debatido, vai ser um tema debatido no Congresso com toda certeza, e a gente está aguardando aqui para poder ter alguma definição sobre esse assunto. Como a Patrícia falou, a melhor mecânica seria replicar o que acontece para a pessoa física, mas devemos aguardar aí para afirmar. Devemos aguardar para ter alguma definição sobre esse assunto. Vou passar agora para a pergunta. Teremos agora a pergunta 22, que é em relação a aplicar ao principal aplicado na entidade offshore, como é que funcionará a tributação, certo? Bom, o principal aplicado na offshore, primeiro que ele não sofre nenhuma tributação. Pelo contrário, tem que ser reportado na declaração de bens e direitos, adicionando esses aportes efetuados
na offshore, utilizando aí todas as taxas de conversões que já existem isso em nossa previsão legal, né, e que essa medida provisória, ela veio dar mais um pouquinho de força de como é que será esse mecanismo. Mas sempre que for aportado algum valor na offshore, ele tem que sempre estar adicionado à sua declaração de bens na data, e essa conversão sempre vai ser na data em que esse aporte foi realizado. Então, até aí, essa operação não tem variação cambial nenhuma, não tem tributação, tá? Somente a declaração de bens que deverá ser apartada por essa nova aquisição. Exato. Então, aqui no momento, nós fazemos um aporte da nossa estrutura offshore. O valor desse aporte será o representativo correspondente ao capital social. E no campo da ficha de bens e direitos, essa ficha específica que a gente tem na nossa declaração do imposto de renda, nós vamos para o saldo. Na coluna dos saldos, nós faremos esse reporte correspondente ao valor que foi aportado. Então, importante isso. Vamos passar pergunta agora, vamos para a pergunta 23. Essa pergunta 23 nós trouxemos aqui porque ela é muito comum de ser discutida, nossos clientes perguntarem, então aqui a gente traz, de fato, a afirmação, dessa vez que a Receita Federal trouxe. Antes era um entendimento, hoje em dia foi, de fato, uma afirmação que a Receita trouxe, que é a utilização da sua estrutura offshore para pagamento de gastos pessoais. Despesas de hotel, passagens aéreas, compra de artigos pessoais, faturas de cartão de crédito de uso pessoal. Isso daí, na verdade, já existia essa polêmica, né? A orientação que nós passamos aos nossos clientes é que qualquer valor retirado para gastos pessoais, isso será considerado como uma distribuição. Uhum. E distribuição é tributável. Então, assim, não a Receita Federal, ela veio mais apontar o dedo para os contribuintes que têm essa prática, tá? E que a Receita Federal vai estar atenta, uma vez que essas offshores vão ter uma contabilidade toda formalizada, esse tipo de transação acaba sendo mais evidente. Então, aqueles contribuintes que utilizam desse artifício, para tomarem um certo cuidado, porque a Receita Federal, com certeza, vai estar de olho, né, e tributando aquilo, considerando como uma distribuição daquilo que foi usado para uso pessoal. O que é qualificado para uso pessoal? Às vezes tem lá, mas eu usei hotel, usei passagens para business, enfim, tudo isso daí cada caso é um caso, né? Eu digo fatura de cartão de crédito de uso pessoal, fui na farmácia, fui em loja de departamento, enfim, isso aí é uso pessoal. Até que prove ao contrário, que isso que faz parte do business. Então, só para deixar bem claro aqui que a Receita Federal está bem de olho e pela primeira vez ela se pronunciou com relação a isso. Exato. Então, o importante aqui é você ter sempre a documentação suporte, ter documentação idônea que possa comprovar de fato que aqueles gastos pagos pela sua entidade offshore têm a ver com o core business da sua entidade offshore. Por exemplo, se você paga despesas com hotéis para você poder visitar o seu agente de registro, você visitar o seu banco de investimento, então você contam com uma boa base jurídica para defender isso em eventual esfera administrativa ou judicial. O que a gente alerta sempre que não é possível entrar numa situação hipotética numa loja da Louis Vuitton, comprar uma bolsa pela sua entidade offshore, que aí não tem a ver com... Não faz parte do business. Exatamente. Só queria lembrar a todos aqui que estão acompanhando aqui nosso webinar, que todas as perguntas que estão sendo feitas, elas serão retornadas. Então, vocês têm um QR Code, vocês podem falar aí diretamente com o assessor. Nós estamos analisando, já estamos acompanhando aqui o chat. Temos aqui algumas perguntas que são bem interessantes, e nós vamos analisar todas e voltaremos para você o mais rápido possível. Passaram um pouco a pergunta. Aqui uma questão que também é muito importante aqui, a gente trouxe muito por conta dos nossos clientes ativos e cliente Shield também, que a MP fala em deter direto ou indiretamente esse controlador no exterior. Isto quer dizer que a pessoa física deverá informar separadamente cada entidade em uma cadeia societária, que é um ponto muito importante, certo? Sim, né, Eric? Cada empresa deverá ser declarada, inclusive na apuração do lucro, será em separado, para que não ocorra aí até uma dupla tributação. Então, a Receita Federal
com certeza irá disponibilizar uma ficha onde você possa ali lançar cada uma das suas entidades, tá? Em separada, e dali gerar o imposto, onde provavelmente vai ser consolidado para pagamento numa única via. Tá? Então, isso aí é importante que as pessoas tenham em mente que é em separado de cada uma, senão vai ser de eu pegar só a sua offshore e ali você vai apurar o grande capital, não, cada uma separada, mesmo porque pode acontecer dessas offshores que estão lá indiretamente, elas terem a apuração do imposto, por exemplo, e esse imposto pode ser carregado, inclusive, para compensar na apuração do lucro da empresa. Então, é importante que isso seja bem destacado separadamente. Aqui foi um ponto de razoabilidade da Receita Federal, no sentido de que ela não quer tributar duas vezes o mesmo lucro, certo? Então, se uma entidade aqui traz aqui um exemplo bem comum das offshores dos nossos clientes do Grupo Ativo. A gente tem uma holding BVI que controla diretamente uma LLC americana, uma corporation americana. Então, o lucro de cada uma dessas entidades deverá ser declarado de maneira individual nessa nova ficha que será disponibilizada pela Receita Federal. Qual o intuito da Receita aqui? Ela é apartar os lucros de cada entidade, das operacionais, das holdings puras, para poder saber exatamente o que irá tributar e o local que será tributada, que poderá ser compensado aqueles impostos. É a transparência da informação. Exato. Reiterando aqui que eventuais dúvidas, a gente sabe aqui que muitas vezes é um tema maçante, um tema complicado, e que a gente pode estar passando aqui por algumas dúvidas de todos os nossos clientes, todos que estão nos prestigiando aí nesse webinar. Então, vocês podem falar diretamente conosco aí, com nossos assessores, pelo QR Code na tela. A gente desenvolveu aí para poder atender a todos aqui. Exato. Suporte todo para vocês. Exato. Com certeza haverão mais discussões sobre isso. Acredito que a Receita Federal deva aumentar essas quantidades de perguntas e respostas, né? Eu acredito que esse aí foi um grande início e temos muito a discutir pela frente até chegar aí no mês de setembro, se teve algum andamento, né, de aprovação dessa medida provisória. Então, bastante discussão ainda pela frente. Exato. Aqui nós trouxemos aqui uma pergunta 28 também, chegando ao fim aqui das perguntas elencadas. A gente também não quis trazer todas as perguntas que estavam no Perguntas e Respostas, a gente selecionou, a gente meio que fez uma curadoria do que era mais interessante do que tinha nesse Perguntas e Respostas atualizado, e trouxemos aqui uma pergunta que, na nossa visão, foi muito benéfica, pode ser muito benéfica, certo? Aos contribuintes. Aqui o cerne da questão é que as operações de mútuo feitas entre a entidade offshore e o sócio pessoa física com a finalidade específica do pagamento do imposto antecipado, aquela atualização ao valor de 10% até 30 de novembro, que a gente já chegou a debater no último webinar também, eles serão considerados como distribuição de lucro por conta da nova disposição do artigo 5º, parágrafo único, inciso 2, que é justamente esse artigo da atualização dos valores. E aqui eles trazem um esclarecimento muito importante. Eu achei que isso aí é um ponto bem importante. Eu acho que nessas perguntas e respostas foi muito mais esclarecedor o que a medida provisória nos impõe. Inclusive, na medida provisória, ela não está explícita essa forma do contrato de mútuo, mas foi muito interessante a forma que a pergunta foi feita e a resposta da Receita Federal. Para resumir, é o seguinte, a gente sabe que se aprovada a medida provisória, o detentor da offshore vai ter que pagar um imposto sobre o lucro apurado. Por muitas vezes, o que pode acontecer desse contribuinte ou dessa offshore não ter a liquidez do valor ali no momento. Vamos falar em pessoa física, ele vai ser tributado na pessoa física. Não tem a liquidez no momento para, então, fazer jus a essa oportunidade que a Receita Federal está aí oferecendo para o contribuinte para atualizar os seus bens e direitos, pagando o imposto de 10%. Pergunto eu, contribuinte, e agora, como é que eu faço para pagar? Porque eu não tenho liquidez. Bom, a Receita Federal, um dos nossos entendimentos, e até mesmo com
o reflexo dessas perguntas e resposta é que você poderá, né, formalizar o mútuo com a sua offshore para poder fazer o pagamento desse imposto de 10%. Tá? Esse pagamento do imposto de 10% não vai ser considerado como uma retirada, não sendo considerado retirada, não estará sujeito à tributação. Então, vale dizer que aqueles estoques que você tem ali de lucros que vêm se acumulando durante o período, durante os anos, na verdade, você pode aplicar eles como um contrato de mútuo, mas muito bem formalizado, e outra, ter a transparência dessa informação refletida na declaração de ajuste anual do contribuinte. Tá? Não basta só você realizar e esquecer de lançar que você tem um mútuo com a empresa, e, em contrapartida, esse mútuo que você tem com a empresa, você tem ali um dívida e ônus com a empresa, tá? Então, vale dizer, então, que a utilização desse mecanismo do contrato de mútuo, ele deveria ser muito bem visto, né, pelo contribuinte e aproveitar essa oportunidade. Com relação à alíquota, se realmente vai ser 10%, ou se vai ser menor, é também outra coisa que a gente tem que aguardar, como é que vai ficar, levando em consideração um histórico passado que essa alíquota era bem menor, né? Nós estamos falando de 10%, no passado 6%, que ficou em discussão e não deu em nada, mas eu acho que também é uma coisa que pode ser que sim, pode ser que não, que isso seja reduzido, mas é uma grande oportunidade para o contribuinte aproveitar dessa atualização dos seus bens, utilizando o mecanismo de mútuo com a empresa, com as empresas offshore. Exato. Aqui a gente tem um mecanismo fornecido pela Receita que, por conta de questões macroeconômicas atuais, então o governo está precisando ter fonte de arrecadação, principalmente porque ele atualizou as alíquotas do imposto de renda, aqui o imposto de renda pessoa física Brasil, então ele precisa, para a questão de orçamento, questão financeira, ele precisa ter novas fontes de receita para ampliar essas faixas de isenção. Então aqui eles garantiram, num exemplo hipotético aqui, você tem 10 milhões acumulados. Desses 10 milhões de lucros acumulados, você quer atualizar sua ficha de bens e direitos nesse valor, ter acesso a esse seu estoque de lucros. Mas você não tem 1 milhão para poder pagar de imposto dessa atualização de 10%, é muito possível que você agora faça um contrato de mútuo da sua entidade offshore para a sua pessoa física, para você poder pagar esse imposto e ter acesso a esse estoque. É a disponibilidade, né? Exato. Aqui nós vamos passar aqui. Essa foi a nossa última pergunta, e aqui a gente sempre traz soluções para a gente poder, a forma que a gente pode ajudar nossos clientes, a nossa base aqui, toda que está nos assistindo aqui no webinar, certo? Isso aí. Bom, aqui um pouquinho da nossa cadeia de prestações de serviço da Shield para os nossos clientes, planejamento tributário internacional, que vai estar ali o diagnóstico, o planejamento, até a implementação dessa parte tributária internacional. Consequentemente, vem a gestão fiscal e sucessória internacional, né? Então, ali vai estar a parte de minimização de impostos, a organização de como é que vai ser essa sucessão, enfim, tem aí uma gama de serviços muito grandes a serem aproveitadas por todos. A parte também, a Shield oferece a parte de US Tax Return, né, para aqueles indivíduos sujeitos à apresentação da declaração de imposto de renda, tudo é feito dentro de casa, isso que, com a rapidez da informação, estando dentro de casa e todas essas linhas de serviços sendo oferecidas pela Shield, isso faz com que o trabalho flua de uma maneira melhor, né, até com mais qualidade, rapidez na informação, porque tudo está dentro de casa. Então, a gente tem aí de A a Z, né, para oferecer para os nossos investidores, desde o planejamento até o final, que é prestações de conta ao fisco. Exato. Então, aqui a gente tem, de fato, uma visão holística, né, sobre tudo que o nosso cliente precisa. A gente simplesmente não entregamos projetos e damos para o cliente, para ele debaixo do braço, e não fazemos nada. Então, aqui a gente trata, de fato, a gente trata da solução, a gente trata da gestão, e a gente também trata da gestão no exterior. A gente faz aqui uma visão 360 de tudo que nossos clientes precisam.
Exatamente, tudo dentro de casa, que isso é muito importante. Exato. Aqui estamos chegando aqui ao final da apresentação, então, dando uma visão geral aqui sobre o contexto em que MP está, o PEC em MP está. Então, nós estamos acompanhando a sua tramitação no Congresso. Estamos aguardando, de fato, a primeira manifestação da comissão mista, que deverá, com toda certeza, é obrigatório para ela emitir um parecer antes que seja colocado em votação no plenário da Câmara dos Deputados, no plenário do Senado Federal. E conte conosco, entre no grupo do Radar MP, que a gente está lançando todos os conteúdos por lá, mantendo atualizado e sempre privilegiando aí o sigilo, o não compartilhando de dados, e estamos seguindo dessa forma. Chegamos aqui ao fim, nós agradecemos, Patrícia. Agradeço muito a presença de todos e contamos aí com as perguntas de todos vocês e responder o mais rápido possível, né, Eric? Exato. No momento que nos for disponibilizado. Terei um imenso prazer em ajudar a todos com essas questões, muito polêmicas ainda, né? Muitos itens ainda não bem esclarecidos, mas aqui nós, da Shield, nós estamos, assim, diariamente, constante, o Eric já até comentou sobre isso, nos atualizando, participando de reuniões, debatendo, para poder enriquecer, inclusive, a informação para todos vocês. Exato. Muito obrigado. Encerramos aqui mais Agradeço mais uma vez a disponibilidade aqui. de todos vocês. Obrigado, pessoal. Encerramos aqui mais um webinar.